Bom, é, olá, boa noite a todos. Somos o grupo da New Gen e estamos aqui para apresentar o desenho da aplicação que pretendemos desenvolver, de modo a detalhar os motivos e funcionalidades, entre outras especificações que sejam cabíveis. Pode passar, por favor? Como projeto, decidimos fazer uma aplicação white label de gerenciamento de coworking. No contexto do século XXI, o mundo se vê passando por mudanças cada vez mais dinâmicas. O jeito de trabalhar não foi uma exceção. Por mais que seja possível encontrar práticas que sejam semelhantes ao modelo do coworking ao longo da história, foi só em 2005, no Vale do Silício, em São Francisco, que o coworking surgiu com uma roupagem moderna e inovadora que se conhece hoje em dia. Ele surgiu como uma terceira via entre o home office e o ambiente tradicional, um meio termo entre o tradicionalismo e o ambiente de total liberdade. Tá, mas o que seria o coworking para começo de conversa? De acordo com Gandini, coworking são espaços compartilhados utilizados por diferentes tipos de profissionais de diversas áreas do conhecimento, trabalhando em vários graus de especialização no vasto domínio do conhecimento industrial. Em outras palavras, são salas ou espaços, esses podendo ser desde mesas até cadeiras únicas, alugados para o trabalho. Os clientes do coworking pagam por um pacote de horas e para receber um espaço adequado e trabalhar e realizar suas atividades do dia a dia. Pode passar, por favor? Tá, mas por que o coworking? Bem, uma das dúvidas mais comuns, pelo menos para mim, quando eu pesquisei sobre o assunto, é por que optar por um espaço do coworking? Na visão do cliente, qual que é o atrativo para escolher um coworking para trabalhar? Primeiro é a economia do dinheiro. De acordo com um quadro comparativo no site do Movimento Coworking Brasil, um coworking, em média, custa 40% menos que um escritório mais formal. O segundo é a flexibilidade. O modelo do coworking é flexível desde as escolhas de salas e os espaços de aluguel até os equipamentos que você pode solicitar. O terceiro atrativo é que o coworking não esconde o preço. Com esconder preço eu me refiro àqueles preços gastos com energia, manutenção, espaço, internet, limpeza, mobília, etc. Todas essas são coisas que passam desapercebidas quando se aluga um escritório, mas que podem fazer muito peso no final. A vantagem é que os espaços do coworking já mostram para você qual é o preço que você vai ter que pagar, porque ele já oferece uma infraestrutura. E por último, e também mais importante, temos o networking, que são uma troca de conhecimentos e vários contatos profissionais. Por causa de vários trabalhadores da indústria de diversos setores estarem confinados no mesmo espaço em um contexto de inovação e criatividade, é comum ver os usuários do coworking usando os locais como maneira de construir uma rede profissional. Pode passar, por favor? Bem, dito isso, por que o coworking no Brasil ainda não é tão difundido como ainda dá para ser? Para identificação e esclarecimento do problema, vamos supor um ensaio teórico. Imagine João. João é dono de alguns imóveis. Concluindo que algumas das suas propriedades têm um perfil comercial, ele decide colocar então algumas partes dos seus imóveis para aluguel de escritórios. João poderia entrar na área do coworking, já que o coworking é um negócio lucrativo para empresas privadas, visto que os espaços providos pelas empresas, as locadoras dos espaços, são essenciais para o crescimento de novas empresas como as startups. Mas não é isso que ele decide fazer. Mesmo com menos lucro e mais burocracia, João decide alugar seus espaços como um aluguel comercial tradicional, perdendo a chance de fazer um grande negócio. Um dos motivos para isso acontecer pode ser a falta de conhecimento como gerir um negócio nessa área. Pode passar, por favor? O sistema do NewGen pretende resolver o caso do João, ajudando e expandindo o coworking no Brasil. A ideia é disponibilizar uma aplicação que possui ferramentas de gerenciamento e administração que possa ser comprado por um cliente que pretende disponibilizar espaços de aluguel com coworking em pauta. A ideia também é utilizar a abordagem white label. O que seria o white label? Seria um produto sem marca que uma empresa compra para colocar sua marca por cima. Ou seja, o NewGen oferece um sistema pronto para uma empresa administradora comprar e utilizá-la conforme suas necessidades. É esperado que para o produto final haja uma customização bem flexível e compatível com o modelo do coworking, para que o administrador do negócio consiga usufruir das ferramentas da maneira que ele mais precise. Passe, por favor. Por fim, a principal justificativa para o nosso sistema, além do problema identificado, é a alta demanda que existe no setor. O gráfico de cima mostra o número de estabelecimentos de aluguel de coworking no Brasil ao longo dos anos. É possível perceber que há um grande crescimento nessa área. Já a estatística de baixo pode ser um pouco mascarada porque a maioria dos coworkings estão concentrados em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e etc. Mas ainda assim há uma grande clientela pedindo por negócios de coworking na cidade do Brasil. Uma outra justificativa são os benefícios do coworking que ele traz para a sociedade como um todo, que são a empregabilidade, a melhoria
economia e inovação do mercado, a revitalização de espaços públicos e criação do senso comunitário. Passa, por favor. Bem, tá, essa parte a gente decidiu cortar. Bom, nós analisamos alguns concorrentes que nós temos diretamente, alguns públicos que se assemelham ao Airbnb e alguns privados que foram desenvolvidos pela própria empresa. E identificamos que a NewGen possui alguns diferenciais perante essas outras ferramentas do mercado. Além da opção de aluguel, que é o básico do sistema, oferecemos também uma opção de aluguel de equipamentos, como notebooks, telefones Cisco, projetores, o que o cliente pode precisar na hora do coworking. Além disso, também temos uma ferramenta de gerenciamento para os gestores que poderão ver os locais disponíveis, alugados, quem está alugando, os equipamentos disponíveis, fazer relatórios dos clientes e a forma da assinatura também com planos mais flexíveis comparados aos concorrentes. Pode passar. Falar um pouco sobre as regras do nosso negócio e alguns requisitos que foram levantados. Então, como básico, né, para acessar o sistema vai ser necessário a realização de login do usuário. Em caso de primeiro acesso, vai ser realizado um cadastro. O sistema ele vai ter 4 perfis diferentes: o de administrador, que seria o locador, dono do espaço do coworking; o usuário comum, que seria o locatário; o gerente, que seria o responsável por aquele espaço; e a recepcionista. Cada perfil ele possui um tipo de fluxo de tela diferente, então cada um vai ter uma tela personalizada. Vai ser possível realizar uma reserva do espaço, onde vai ser cobrada a taxa de 20% do valor total, podendo realizar o pagamento dentro do período de 24 horas após a reserva. Aí a locação só será realizada com a confirmação do pagamento dessa reserva. A forma de pagamento da empresa contratante do sistema para a NewGen vai ser via boleto ou cartão de crédito, e o nosso usuário ele vai receber um QR Code para validação de entrada e saída da locação. O locatário, que seria o usuário dessas salas, ele vai ter a opção de pagamento via Pix, boleto ou cartão de crédito também. Pode passar. Então, o sistema ele vai permitir criação, leitura, edição de novos usuários, assim como de salas e de recursos, como data show, DVD, quadro negro. O usuário, que no caso o locatário, vai receber um QR Code em até 2 horas antes do horário da reserva para validar sua entrada e a saída. No sistema, os usuários vão ter acesso aos status dos espaços, as datas e horários, além dos tipos de espaços disponíveis que tem para locação. E vai ter também a opção de cancelamento da locação. O período vai ser estipulado pelo cliente, o locador. Ele vai definir esse período de cancelamento, até quando vai poder cancelar. E também vai ter a opção para o locatário entrar na lista de espera, caso a data, o horário ou o espaço que ele deseja não esteja disponível naquele momento. Então, a gente vai ter o envio de e-mail ou SMS de confirmação de local após a aprovação do pagamento, com as informações da locação. Vai ter a opção também de transferência de responsabilidade pela locação, onde o usuário, que seria o locatário, vai indicar uma pessoa para que essa responsabilidade seja atribuída a ela. Então, para que essa outra pessoa possa usufruir desse espaço. Quando faltar 15 minutos para o final dessa locação, do tempo que foi determinado na hora da locação, vai apresentar um pop-up onde o usuário pode confirmar somente que viu ou solicitar por mais horas para dar continuidade. E aí, caso o horário seguinte esteja disponível naquele mesmo espaço, o usuário pode continuar na mesma sala. Caso contrário, ele vai ter a opção de selecionar uma outra sala para dar continuidade na locação. Aí, após a finalização do processo de locação, vão ser disponibilizados 2 tipos de formulário. Um para o locatário, para avaliar a experiência dele, como que foi essa locação, e o outro para a recepcionista, para avaliar se o usuário manteve o espaço dentro dos conformes ou se teve algum tipo de prejuízo, depredação. Teremos também um sistema de fidelidade. Vai ser disponibilizado relatórios para o administrador, onde ele vai ter acesso à volumetria de locação, status de ocupação, clientes que têm
tem feito mais locações, os períodos que são feitos mais locações. E uma opção também para pacotes de horas, onde o locatário pode reservar horas semanais, quinzenais ou mensais que já ficam reservadas para ele dentro desse período que vai ser estipulado. Pode passar. Então, aqui seria o caso de uso do gerente, que seria o responsável por essa locação, por esse espaço, desculpa. Então, ele vai realizar o cadastro dele, né, para o login vai ter a verificação, a autenticação do e-mail e senha. Então, ele tem acesso a cancelamento de reserva ou alterações, poder consultar agendas no período de 30 dias, ou 45 para mais ou para menos. Ele vai ter acesso a cadastros, exclusões ou alterações de recursos, assim como de salas também, e vai poder gerenciar os usuários internos desse espaço, por exemplo, os recepcionistas, faxineiros, essas coisas. Próximo. Aqui seria do usuário, que é o nosso locatário. Então, nós temos dois tipos de usuário. O locatário, que vai ser também o usuário desse espaço, e tem o locatário, que seria, no caso, a pessoa física, e temos a empresa, que a empresa seria a locatária e o usuário seria os funcionários. Então, eles, como primeiro acesso, vão realizar o cadastro, vão efetuar login, eles vão ter acesso à escolha do espaço, o locatário tem acesso à escolha do espaço, realiza a reserva e efetua o pagamento. Para o usuário, ele vai receber o QR Code para validação na entrada e saída. Após a entrega da locação, ele vai realizar a avaliação. Para a recepcionista, ela vai fazer o mesmo processo de cadastro e efetuar login. Ela pode consultar os recursos que tem disponíveis, consultar agendas, assim como confirmar. Ela vai ler o QR Code de locação do usuário, fazer o logout do usuário e poder fazer a realização da avaliação da sala também. Próximo. E temos o administrador, que ele vai fazer cadastros, ele tem acesso a cadastros gerais, assim como relatórios de estatísticas, onde ele pode ver tudo aquilo que eu havia falado anteriormente, volumetrias, clientes que mais têm reservas, períodos que ocorrem mais reserva, quais tipos de salas são mais solicitados, enfim. Pode passar. Para manter o foco final da aplicação no cliente e não nos programadores, as histórias de usuário têm um papel essencial para a nossa equipe. Elas vão nos relembrar as necessidades do programa, quais os pontos que precisam ser trabalhados e como eles devem ser feitos. De clientes que querem fazer login com contas do Google ou querem reservar uma sala, a gerentes que precisam autorizar entradas com rapidez e ter visão completa das locações feitas no dia atual, até o administrador que quer entender como está avisando o cliente sobre o seu coworking e cadastrar novos espaços. Cada uma dessas histórias é desenvolvida para dar um norte às funcionalidades que nós vamos implementar. Próximo. Bom, sobre o Product Backlog, né, de acordo com a metodologia Scrum, nós utilizamos aqui o Jira Software, né, que será o sistema responsável pelo gerenciamento aqui do Product Backlog, pela criação do Kanban, também pelas histórias, né, e por lá também conseguimos criar gráficos de burn down, por exemplo. Né? Então, com esse exemplo aqui que vocês estão vendo, nós conseguimos atribuir as atividades e colocar, né, as atividades pendentes que estão em andamento e que estão concluídas. Pode passar. Bom, as fases de entrega, a gente definiu que agora para a POC, já que vai ser uma entrega mais próxima, decidimos que vamos ter a parte de cadastro desenvolvida. Para a MVP, que é a principal entrega do semestre, vamos ter a parte de login inteira, guia de reserva, e todas as outras funcionalidades serão entregues para o final da segunda parte da disciplina. Próximo. A metodologia Scrum. Foi a metodologia ágil que a gente encontrou para o projeto, pois já que o projeto vai ter um cronograma muito mais apertado do que é o comum, foi a metodologia que a gente viu que ia melhor se enquadrar
para desenvolver todas as funcionalidades no prazo. E como que a gente vai conseguir cumprir esse prazo? O Scrum, através das sprints bem planejadas, é possível desenvolver todas as funcionalidades em cada sprint. Então, com os prazos bem estabelecidos e a equipe de desenvolvimento codificando as funcionalidades, vai ser possível entregar o projeto. Próximo. E para os papéis, o Scrum ele define basicamente a equipe de desenvolvimento, os desenvolvedores, o Scrum Master e o PO. Para o Scrum Master a gente deixou a Bia, então ela vai cuidar de organizar as sprints e ver como as coisas serão feitas. Como PO ficou eu, então eu vou cuidar da parte do backlog, o que deve ser feito em cada sprint, e o restante da equipe ficou com a parte do desenvolvimento, mas lembrando que os papéis não são fixos, então todo mundo vai ter um pouco de tudo para conhecimento da metodologia também. Próximo. Bom, aqui tratando sobre arquitetura, né, nós vamos definir aqui a interação do usuário com o sistema. Então, o usuário, né, a partir do seu dispositivo, que pode ser um dispositivo móvel, quanto pode ser um desktop, né, ele deve enviar uma requisição de usuário via web, né, porque é uma aplicação web, né, então vai bater lá no nosso servidor, que está alocado na Amazon EC2, né, que é o serviço da Amazon responsável pela instanciação, né, desse servidor, né? Então, nós temos um gerenciador de banco de dados também, que é o Amazon RDS, que deve rodar aqui o banco de dados MySQL, né, deve utilizar o MySQL. E temos aqui o servidor de armazenamento AWS S3, né, que é o servidor responsável aí pelo armazenamento das imagens, por exemplo, né, da nossa aplicação. Pode passar. Bom, nós também definimos aqui as configurações do nosso servidor EC2, né? Então, nossa instância aqui deve ter essas configurações aqui, Amazon Linux 2, né? Deve rodar ali na região norte da Virgínia, dos Estados Unidos. Deverá ter uma CPU, né, 1 GB de memória, um armazenamento de disco de 8 GB e um processamento de 2,5 GHz. Né? Nós entendemos que essa configuração seja necessária, né, o suficiente, né, na verdade, porque é mais simples, enfim. E aqui embaixo nós temos aqui como funcionaria o processo de desenvolvimento, né? Então, nós temos aqui o repositório, que deve se comunicar com a AWS Code Pipeline, que é uma das soluções da AWS, né? Logo em seguida, temos a AWS S3 para armazenamento das imagens, dos arquivos, a Amazon RDS, que se comunica ali com o banco de dados MySQL, e a nossa instância aqui do servidor, né, no AWS S2. Pode passar. Então, aqui é o nosso cronograma para a realização do projeto, onde a gente especifica os prazos de entrega para cada tarefa que está sendo realizada. No momento, a gente está na tarefa de apresentação do desenho do projeto e já estamos fazendo a modelagem de dados. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nos informa quais são as proteções atribuídas aos dados do cliente, qual deve ser o nível dessa segurança e quais são as punições cabíveis caso haja vazamento de dados. Por se tratar de uma aplicação a ser vendida, é essencial que todos os nossos dados informados sigam essa lei, garantindo que a aplicação é segura para nós, para o administrador e para todos os usuários do coworking. Nessa linha, o banco de dados tem que ser seguro e tem que ter uma visualização exclusiva ao gerente e ao administrador, para que você não tenha vazamento de dados sensíveis, como senhas, telefones e até mesmo o número do CPF ou CNPJ do seu cliente. E o HTTPS também entra ajudando na segurança desses dados, garantindo que tudo que for informado pelo cliente vai ser enviado para o servidor sem risco de interceptação por terceiros. Próximo. Tá, mas quais as tecnologias que vão ser utilizadas, né? Então, aqui para o nosso back-end, vamos utilizar a linguagem Python, né? Nós temos aqui também o Django, que é o framework back-end responsável ali pelas rotas, enfim. Temos o Bootstrap, que é o nosso framework front-end, que deve facilitar aí na nossa interface. O MySQL, nosso banco de dados, né?
Também temos o JavaScript, que é a linguagem front-end aí da aplicação. E, além disso, temos também aqui as nossas soluções da AWS, que vão ser utilizadas, né? RDS, S3, EC2 e Code Pipeline. Pode passar. Ok, agora eu vou falar um pouquinho sobre a viabilidade financeira da nossa aplicação. O nosso sistema ele vai se basear em uma organização de mensalidades que pretende garantir maior confiança para o nosso cliente e uma flexibilidade maior também. Ele vai ter a possibilidade de alterar o seu plano, tanto para deixar ele mais enxuto, quanto para dar um upgrade e adicionar funcionalidades. No valor da nossa mensalidade, já vai estar incluso os custos de hosting da aplicação web e também as taxas referentes à plataforma de pagamento, que no nosso caso vai ser o Mercado Pago. Porém, a gente não vai englobar custos como a reposição de estoque, manutenção de aparelhos, taxas de conserto, indenização por depredação, porque isso vai estar a encargo do administrador do coworking. Já as falhas ou bugs que podem ser ocasionadas pelo mau desenvolvimento já vão ser cobertos por nós. Um preço médio da nossa mensalidade vai ser de R$3.000, podendo com certeza ser alterado conforme o plano e a adição de novas funcionalidades. Mais ou menos 5% dessa taxa vai ser destinada ao sistema de pagamento, podendo variar conforme o valor desse pagamento, da quantidade de parcelas e da forma de pagamento. Na escalabilidade, a gente pretende fazer um app mobile para garantir uma modernidade para os nossos consumidores e com conforto, né? Na palma da sua mão você vai ter o nosso projeto. Ele seria incluso em um plano Plus como mais uma funcionalidade. Bom, eu comentei brevemente sobre o AWS Code Pipeline anteriormente, né? Mas quando falamos sobre processo de integração contínua, né, que é um CI, a Amazon ela disponibiliza esse serviço aqui, o Code Pipeline, e ele serve para nós definirmos as nossas pipelines, né? Então, a pipeline é composta por 3 etapas, né? A primeira é que os desenvolvedores fazem o commit, né, das mudanças, depois vem a parte das mudanças, que as mudanças são buildadas, né? E logo em seguida temos aqui o deploy, né? O deploy e os testes aqui da nossa esteira aqui de desenvolvimento. Depois a aprovação deve ser manual, né? E assim ela vai para a produção. Quando falamos de processo de integração contínua, a gente sempre lembra assim do Jenkins, né? Mas nesse caso não será necessária a utilização do Jenkins, né? Só se fosse uma quarta etapa, por exemplo. Mas não será necessário, só isso daqui já deve ser o suficiente. É isso. E falando aqui sobre as ferramentas para testes, né? Nós, aqui no Code Pipeline temos o Code Build, né? O Code Build é responsável pela realização de testes, né? Durante essa etapa aqui de disponibilização do nosso software, tá? E nós temos aqui o Python Test, que é o framework de testes unitários, né? Um framework de Python, Django. É isso. Já para as coding conventions, no back-end, como vamos desenvolver em Python, optamos por pegar a PEP 8 com foco nas seguintes convenções. Principalmente a indentação, que vai ajudar a manter um código mais limpo e legível, afinal de contas, vamos ter mais de um desenvolvedor. A limitação do tamanho de linhas, que a gente estabelece como 79 colunas por bloco de texto, que não vão ultrapassar 72 caracteres. Os imports, que vamos realizar em linhas únicas, a menos que os objetos eles pertençam a uma mesma classe. E nomenclaturas no padrão Snake Case, ou, no caso de classes, usar a Camel Case. Para o front-end, a gente vai utilizar o ITCSS, baseado em uma pirâmide, que é determinada pelo nível de especificidade. Na base, que vai ser as primeiras etapas, os settings, que vai ser a definição de variáveis globais, tools, criação de funções e mixins,
Generic, que vai informar regras mais genéricas e aplicar resets. Elements, pode usar seletores por tags e tudo mais, mas não vai poder utilizar IDs e classes. Objects, onde a gente já está chegando em um nível de maior especificidade em implementações de pequenos objetos. Components, como o nome já diz, vai utilizar componentes, e os trumps, que vai ser o topo de especificidade deste modelo. Para as design patterns, a gente pegou um de cada padrão. O adapter, por exemplo, é o padrão estrutural, que vai possibilitar que classes com objetos de interfaces não compatíveis se encaixem com maior facilidade. E o strategy, que é um padrão comportamental, que vai fornecer opções de classes diferentes, mas que exercem a mesma função. E a gente encerra por aqui. Muito obrigada a todos. Tenho Quantos fome. minutos deu?